Eu sou Lauro Mota, sou professor da Universidade Federal do Piauí, tenho um trabalho na educação básica e agora no ensino superior, né? Sou líder do grupo de estudos e pesquisas em psicologia, educação e desenvolvimento humano da Universidade Federal do Piauí. Participo de outros grupos de pesquisa, um na Unicamp, outro na Estadual do Ceará, e trabalho com formação de professores, com os fundamentos da educação, educação especial e educação inclusiva. A obra ela surgiu, né? A professora Geanda havia sido convidada, né, para fazer parte dessa coletânea, né? E ela, em conversa comigo, com o professor Gilmar, ela nos convidou para compor uma equipe, tendo em vista nós atuarmos em âmbitos complementares sobre a formação de professores, sobre o trabalho pedagógico. A professora Giana trabalha na Estadual do Ceará e eu trabalho na Universidade Federal do Piauí, então nós estamos em estados vizinhos, então questões que afetam a formação, o trabalho docente, a gestão, né? E o professor Gilmar trabalha na formação de professores na Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação aqui do Ceará. Então, a gente foi compondo uma equipe para pensar em autores, pensar em temáticas, pensar na organização de uma obra que contemplasse não só os aspectos relacionados à formação, mas o ensino e a gestão. Nós tivemos vários momentos, né, de reuniões, de planejamento. Primeiro, tentar fazer um esquema de como seriam mais ou menos os tópicos, as questões a serem desenvolvidas. Depois, pensarmos nos colaboradores, quem seriam as pessoas que poderiam nos auxiliar nessa tarefa. Depois foi feitos os convites, né, com a elaboração de um cronograma, mas vale ressaltar que esse cronograma, né, ele sofreu um impacto de estarmos no meio da pandemia, né? Então a gente estávamos em trabalho remoto, estávamos em ensino remoto, ensino à distância, o que exigia da gente, de nós, autores e organizadores, uma flexibilidade com relação ao tema, uma flexibilidade com relação à própria forma de conduzir os trabalhos, né? Então, nós fomos construindo esse processo de idas e vindas, de enviar os trabalhos, receber os trabalhos, revisar. Quando sentíamos necessidade de alguma modificação, nós solicitávamos, né, à equipe, aos próprios autores, até construirmos uma primeira versão e mandávamos para a editora da Edufo. Toda escrita de um livro é um processo que envolve fatores que muitas vezes são imprevisíveis, né? Então, assim, eu acredito que o mais que exigiu da gente um pouco mais de paciência foi justamente com o tempo da devolutiva dos textos, cumprir o cronograma, porque como estávamos vivendo um momento de turbulência, muitas emoções. Às vezes a gente estabelecia um prazo e aquele prazo às vezes não era possível de ser realizado. Não porque faltasse compromisso, não porque faltasse empenho, mas porque outras demandas, né? Foi bem no auge da pandemia mesmo assim, quando começamos a escrita, a organização da obra. Então, um período de muita incerteza, de muita angústia, que também acabou refletindo. E uma outra dificuldade que nós também sentimos, né, que vale ressaltar, é que essa obra especificamente, que trabalha sobre o ensino médio, que falávamos da reforma do ensino médio, a implementação da BNCC, ela tinha sido pensada por um contexto, né, específico e um período de implantação. E nós vivenciamos um período de implantação de uma medida provisória que se transformou em lei,
num período de pandemia. Ou seja, começou a acontecer coisas, modificações, mudanças, e que a gente ficou com medo de as discussões que nós estávamos fazendo e propondo no livro, né, não contemplasse as modificações que estavam ocorrendo. Então, assim, nós estávamos tentando compreender o que já estava produzido, mas a gente estava também num momento de como organizar, como sistematizar algo de um processo que está em andamento, né? Porque era justamente o desafio da implantação dessa reforma e que um prazo até 2022, mas que ela não podia ser colocada em prática do jeito que foi pensado, e as reflexões elas estavam acontecendo, mas ao mesmo tempo também sofrendo os impactos de toda essa turbulência que vivíamos. A questão curricular é uma das questões mais importantes dessa reforma. A primeira coisa que a gente tem que entender, precisamos entender, é que o currículo é um elemento de disputa, é um instrumento de disputa, porque ele tem uma relação direta com a formação de determinados sujeitos. Então, nós temos uma etapa da educação básica, né, que pode servir simplesmente para atender às demandas do mercado, né, que formam um determinado tipo de profissional, e nós temos uma outra proposta de educação, né, de um currículo mais amplo, que envolve não somente a formação de habilidades, competências dos estudantes, mas uma formação para um pensamento crítico, reflexivo, para uma autonomia. O que nós percebemos diante da proposta, né, que dessa reforma do ensino médio era um discurso de flexibilidade, um discurso de possibilidade de escolha de itinerários formativos, uma atualização, porque a escola estava muito conteudista, mas que na prática o que isso significou e significa? Uma retirada da obrigatoriedade de conhecimentos de história, geografia, não, diminuição da carga horária de História e Geografia e uma tentativa de retirada de Filosofia, de Sociologia e Artes. Ou seja, uma proposta de um ensino destituído de componentes curriculares que tem uma formação humana mais ampla, mais completa, mais complexa, né? Mas vejam, a BNCC e a reforma do ensino médio ela com foco mais especificamente na escola pública, porque as escolas privadas não deixarão de ensinar biologia, química, física, matemática, geografia e todos esses elementos necessários para uma formação ampla, completa, uma formação também técnica, né? Então, o que nós presenciamos foi justamente uma tentativa, né, de certo modo, de que a reforma, né, e a própria implementação do BNCC fosse conduzindo para a formação para o mercado, né? É uma estratégia bem neoliberal, tem aspectos muito claros de uma diferenciação social, né? Então isso fica muito evidente. E a desigualdade, ela se concretiza quando você tem grupos de alunos que têm acesso a conhecimentos de maneira muito distintas. Essa obra, ela tem uma característica de trazer uma reflexão, né? De ser um instrumento de reflexão, instrumento de problematização da realidade, um diálogo entre diferentes atores, entre diferentes práticas, em diferentes espaços do nosso país continental, Brasil, né? Então, as escolas no interior do Ceará ou no próprio Ceará são muito diferentes das escolas de Minas. Se nós pegarmos, por exemplo, o estado de Minas, você tem quase 800 municípios, né? Então, assim, é um mundo, é um país praticamente que se distancia de cada região.
Então, cada região do Brasil tem peculiaridades, né? E o desafio de uma obra que reflete sobre essa realidade, ele coloca em evidência a diversidade, a multiplicidade, a importância das políticas públicas e do papel do Estado em assegurar condições para que a educação se torne realmente efetiva, se torne acessível, né? Eu acho que acho não, nós temos alguns desafios que são estruturais em termos de educação brasileira. E quando nós pensamos o acesso dos jovens ao ensino superior não, ao ensino médio no primeiro momento, para depois o ingresso no ensino superior, a gente tem que pensar no desafio do nosso sistema de ensino, que foi assegurar, né, a educação como direito. Uma vez que a principal marca, uma delas, do sistema educacional brasileiro era da educação como um privilégio e não como direito. Então, sempre tivemos essa marca muito forte de uma educação diferenciada, de uma educação para pequenos grupos, de uma educação, de certo modo, distinguia os sujeitos, né? E isso teve e tem muitas implicações hoje. Sim, a gente tem uma educação básica ainda marcada por muitas desigualdades. Então, nós temos escolas públicas, privadas, de excelência para determinados sujeitos. Como nós temos escolas públicas, né, e privadas também que ainda deixam muito a desejar em termos de garantia, às vezes, do mínimo. Então, assim, nós temos uma base, né? Muito antes da base, a gente tinha proposição de conteúdos, de currículos, né? Que pudessem garantir que os sujeitos tivessem acesso. Mas o que nós temos percebido, investigado, constatado diante da realidade brasileira? É que sujeitos distintos têm acesso a conhecimentos distintos, que existem. A gente não pode falar de uma escola brasileira única, mas de escolas brasileiras de contextos diferentes. Então, um aluno que frequenta uma escola urbana, ele vai ter acesso a determinados conhecimentos, conteúdos, práticas, diferente de uma escola do campo. Uma escola urbana de um grande centro é muito diferente de uma escola urbana de um pequeno centro ou de uma cidadezinha pequena. Então, essas diferenças, né, elas revelam a diversidade do país, a multiplicidade do país, mas elas refletem as políticas públicas historicamente construídas, elas refletem a necessidade de um maior investimento em condições de não somente de acesso, eu acho que a gente tem ampliado de maneira significativa o acesso dos estudantes, principalmente da classe trabalhadora, à escola. Ainda não é o totalmente desejável, mas a gente já tem uma ampliação significativa. Mas estamos diante de outros desafios para a superação dessas dificuldades. Dentre esses desafios está a permanência. E a permanência é de criar condições para que o aluno permaneça, para que o aluno aprenda, mas também condições de trabalho do próprio professor. Então, escolas que tenham recursos de ensino, condições do próprio espaço físico. Na pandemia ficou muito evidente a desigualdade de condições, né, entre os pobres e os mais pobres, ou as pessoas em situação de vulnerabilidade social, no acesso à internet, no acesso aos instrumentos, computadores, celulares, tablets, né? Ou o não acesso a esses instrumentos, né? Então a desigualdade, ela, em alguns momentos, ela fica muito evidente, muito visível. E o modo de enfrentar não pode ser individual, sozinho ou somente da escola. Só se enfrenta as desigualdades sociais
num país do tamanho do Brasil, com políticas públicas, com uma aproximação do setor público de, né, outras instituições, mas eu vejo com muito cuidado quando o privado muitas vezes se apropria do público. Então precisamos ter cuidado com isso, que há muitas distorções nesses processos. Sua pergunta é muito importante, muito prudente, porque ajuda a gente a pensar o seguinte: primeiro é preciso criar condições para. Eu queria fazer um pequeno, de maneira bem breve, mas para a gente entender o seguinte: somente no Brasil, em 1996, é que nós passamos a ter uma lei que assegurava, né, um ensino fundamental público gratuito, obrigatório, sem cobrança de taxas, né, para todos os alunos da escola pública. Até então, a gente tinha a oferta de serviços, tínhamos a oferta de escolarização, mas tinha uma característica importante: não era universalizada. Ou seja, a tentativa de universalização da educação básica, o ensino fundamental, né, o ensino médio, que a gente está em vias de que seja totalmente universalizado, principalmente em termos de acesso e permanência, a educação infantil também, né, porque a gente sabe que principalmente nos grandes centros, muitas crianças ainda não conseguem frequentar a creche, a escola. A gente está diante de um problema estrutural, um problema de mais de 400 anos. E não nós dissociarmos o acesso à escolarização de qualidade de processos históricos vivenciados no país. E aí a gente tem uma colonização que foi muito predatória, uma colonização que deixou marcas muito profundas. Nós temos um racismo muito forte ainda, uma separação baseada em traços muito biológicos, em traços muito individuais do sujeito, e você mascara que a desigualdade muitas vezes não é do âmbito biológico, do ser homem, do ser mulher, mas é uma transformação dessas características biológicas em diferenças sociais. Então, tivemos uma escravidão, uma colonização e um racismo. E a escravidão, seus tentáculos, ainda hoje em práticas, né, muito presentes de controle sobre os negros africanos e seus descendentes, mas também no domínio do trabalho, nas formas de sociabilidade, nos modos de socialização é, dos vários grupos e no acesso, principalmente dos africanos e seus descendentes e dos povos indígenas, no acesso à escola e à educação. Então, quando você fala de olhar para a educação básica, eu penso que olhar para a educação, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, é olhar para esses processos, é reconhecê-los, ou seja, não negá-los, não negar que eles ainda exercem uma influência, tem muitos resquícios, ainda existem muitas práticas desses períodos travestidas de práticas atuais. Vez por outra, nós percebemos na televisão, na mídia, como o preconceito ele só vai mudando de forma, né? Mas ele continua contra o negro, contra o pobre, muitas vezes contra a mulher, não colocada como sujeito de direitos, contra as minorias que vivenciam uma sexualidade dissidente, né? Contra os imigrantes, contra os nordestinos. Então, a escola, ela reflete a sociedade. Ela não é uma ilha isolada. Então, e como esse reflexo da sociedade, ela também reflete a sua desigualdade, principalmente nos lugares mais pobres. É isso. Mas quero fazer uma consideração para não pensarmos que só existe aspectos negativos, né? É preciso haver, como diz o nosso saudoso Paulo Freire,
a denúncia de um estado de coisas, é preciso reconhecer. Eu acho que quando a gente não reconhece, né, isso acaba pairando, fica como uma nuvem, reconhecer que ainda há desigualdade, que ainda há discriminação, que ainda há preconceito. A gente também pensar em alternativas de enfrentamento. A escola, ela é um espaço que ela reproduz desigualdades, diferenças, mas ela é também um espaço potencial de transformação social. Eu acho que ficar com isso é algo que fala da potência do trabalho docente, do trabalho da coordenação pedagógica, da gestão do processo de ensino-aprendizagem, da produção do conhecimento e da socialização do saber, dos saberes, né? Um livro, ele é também esse processo, o resultado desse processo. E ele expressa isso de maneira muito material. Foi uma alegria estar com você, Joyce, e dizer que o papel da universidade também é esse, é essa parceria com as outras instituições na produção e na socialização do conhecimento. Não podemos ficar encastelados, né? E o nosso desafio, e aí você me pergunta o que eu espero da obra, eu espero que ela seja socializada, eu espero que ela chegue nas escolas, eu espero que as pessoas leiam, né? Que gere dúvidas, que gere perguntas, que gerem momentos como esse.